Olá, estamos aqui mais uma vez contando com vocês no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado pela a minha grande amiga Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Nós temos hoje como convidada, como sempre, no programa, tem sempre assuntos atuais e temas que a gente quer conversar com vocês, né? É a Silvia Aparecida Santos de Carvalho. Silvia, bem-vinda. Silvia trabalha na Escola do Parlamento e ela é super, hiper aperfeiçoada na área da alfabetização. Pertence ao programa Educação e Currículo, do qual é convidada permanente, né? Tem vista essa área de conhecimento, e hoje vai nos falar sobre políticas públicas de alfabetização, a história da alfabetização, e tentar entender por que a alfabetização é sempre muito antiga e sempre atual e muito polêmica. Bem-vinda, Silvia. Com você, nós queremos saber, primeiro, a curiosidade, o que é a Escola do Parlamento? Parlamento tem escola? Quem está lá? É o quê? Deputado, vereador? Quem está nesse parlamento? Conta um pouco para nós, antes de falarmos sobre a alfabetização. Olá, pessoal. Neide, cumprimento você, querida, e cumprimento também a professora Márcia. Agradeço muito o convite, fico muito honrada por estar aqui com vocês, conversando, né, nessa manhã. Então, você me pergunta, né, o que é a Escola do Parlamento, né? A Escola do Parlamento, na qual eu trabalho hoje, é uma escola que é vinculada à Câmara Municipal de São Paulo, tá bem? Ela foi instituída em 2011, né, pela mesa diretora da Câmara Municipal, e ela é organizada, né, ela é um órgão dentro da Câmara Municipal, que tem como missão mais importante, né, essencial, oferecer processos de formação para todos os cidadãos da cidade de São Paulo, não é? E lá ela pauta vários temas que interessam, né, a toda a sociedade paulistana, né, temas tanto da cidade, como do estado de São Paulo, como também do Brasil, e todas as questões que são importantes para a formação da cidadania, né? E eu atuo numa frente, né, faço assessoria acadêmica, numa frente que também trata especialmente da formação de professores, de educadores, não é? Na questão da cidadania. Então, todas as pautas que envolvem a educação para a cidadania e que trazem, né, este importante, vamos dizer assim, fórum, que é a educação, nós organizamos lá na Escola do Parlamento. Nós entendemos que a escola é um importante fórum, né, de formação para a cidadania. Então, por isso, a Escola do Parlamento se ocupa também em oferecer formação na área da cidadania para educadores. Certo, Neide? É por aí. Que ótimo. Márcia, quero falar da sua filha. Na Câmara, né? Então, eu tive algum contato, mas eu tenho uma curiosidade, talvez as pessoas também tenham. Quem define os temas, eles vêm de uma demanda popular, vem do desejo de um determinado deputado que acha interessante, ou vereador, ou deputado, que acha interessante que este ou aquele tema seja proposto? Como se define quais os temas que vão ser tratados na escola? Sim. A escola hoje, Márcia, ela é composta por uma diretoria, né? É uma diretoria que tem 3 membros, um diretor presidente, temos o diretor executivo e um diretor acadêmico. E depois nós temos a assessoria, né, da qual eu faço parte, uma assessoria acadêmica, e temos lá os funcionários que organizam, né, e movimentam a questão administrativa do funcionamento da escola. E as pautas, elas vêm de todos os âmbitos. Então, o grupo de vereadores
pode decidir uma pauta e pedir para a escola encaminhar a formação, um vereador também, que ele tenha interesse de discutir com os seus eleitores, com a cidade, pautas que sejam importantes, né, para pensar o funcionamento da cidade, então ele também pode requisitar formação para a escola, né, para a escola organizar. Os cidadãos também podem, né, então, escrever e-mails e pedir, né, solicitar, indicar pautas, e a própria diretoria antenada, né, para tudo que está acontecendo na cidade, que a Câmara Municipal é um fórum, né, vamos dizer assim, é um lugar de muita efervescência, né? Então, os vereadores, a comunidade, os paulistanos, todos sempre estão discutindo o que é importante realizar na cidade de São Paulo. E essa direção, ela sempre está antenada também para todo esse movimento. Então, a partir daí, ela pensa um plano, né, de formação que é anual, que é pensado também a longo prazo. A escola hoje tem também formação em nível de pós-graduação, lato sensu, né? Então, ali você encontra várias oportunidades em todas as áreas do conhecimento que contribuem para pensar a cidadania na cidade. Acho que é perfeito. Eu queria agora ouvir de você, porque é muita coisa para a gente conversar, um pouco sobre as políticas públicas de alfabetização, que eu sei que você fez um estudo aprofundado, tanto no mestrado como no seu doutorado, e assessora também muito essa questão de políticas públicas de alfabetização. Inclusive, você é psicopedagoga também, trabalha em cursos de psicopedagogia, falando das dificuldades da aprendizagem. Mas eu preferiria que hoje a gente tentasse focar a alfabetização, não a dificuldade, se fosse possível. Certo. Porque aí nós convidamos outra vez para você falar. Quer dizer, enfim, o que é alfabetizar? Essa leitura, essa escrita, por que é tão falada e não consegue lidar com isso nesse país? O número de analfabetos é muito grande. O que você encontrou nos seus estudos, Silvia? Inclusive o livro aí que você tem, que eu adorei quando eu li, né, mostrar também para o nosso público o seu estudo histórico da relação alfabetização e articulação com os dirigentes daquele momento político, não é isso? Porque segue um pouco o canal da... Conta isso para nós um pouquinho, Silvia. Claro que sim, Neide. Então, no meu percurso de estudos, né, Neide, desde da pesquisa de mestrado como a de doutorado, eu tenho focado, né, eu tenho me interessado por essa questão das políticas públicas de alfabetização, né? E contando um pouquinho, assim como você me pede, no mestrado, no curso de mestrado, eu trabalhei com a alfabetização, naquela época ainda ensino de leitura e escrita, no final do século XIX e começo do XX. Então, como nessa época em que o regime republicano estava nascendo, né, o regime republicano recém-proclamado, né, como nesse momento em que a leitura e a escrita era importante para a formação do cidadão republicano, com outro corpo de condutas, uma nova mentalidade diferente, né, do período anterior, como que a leitura e a escrita nesse momento histórico foi concebida, né? Então, eu discuto, né, na minha pesquisa de mestrado, levanto uma documentação histórica desse período aqui no estado de São Paulo, tá? Então, você me pede para apresentar o meu livro, eu apresento, né? É o livro em que eu publiquei o conteúdo da minha dissertação de mestrado. O ensino da leitura e escrita em São Paulo e a formação do cidadão republicano, no período de 1890 a 1920, tá? Então, aqui eu já identifico como que a organização governamental vai propondo
a discussão, vai propondo a implementação de um ensino de leitura e escrita para a população naquele momento, né, em que a rede pública estava sendo organizada, certo? E nesse momento a gente identifica um cenário de disputas, de concepções do que a leitura e a escrita deveria ser, muito grande, né? Então nós vemos aí grupos de educadores que vão assumindo a liderança, né, dos órgãos públicos, né, de educação. Esses educadores vão ocupando esses lugares, né, como diretores, dirigentes da educação naquele momento, e eles também vão pautando, né, as diferentes concepções que eles têm na área da educação, na área, inclusive, especialmente na alfabetização. Só poder os nossos telespectadores entenderem. Neste momento, o que está em vigor no município de São Paulo no que diz respeito à leitura e escrita? Nesse momento, Neide, a hegemonia, o pensamento hegemônico era de uma educação, de uma alfabetização pelo método fônico, pelo método de soletração, né, naquela época. Então, os professores... O método fônico quer dizer beabá, bá, bebê... Isso, então, exatamente, Márcio, o ensino era realizado pelo primeiro ensino das letras, depois juntava uma letra com uma consoante com as vogais, e se formavam as sílabas, sílabas com sílabas, palavras, palavras com palavras, frases, e depois o texto. Então, era uma marcha metodológica, né, de soletração. Então, primeiro a letra, depois a sílaba, palavra e frase. Mas é o som fônico por causa do som da letra, é isso? Por causa do som da letra. Então, B, can, enfim, pelo isso. Som que pega, né? Exatamente. Não pela escrita do B, a escrita do C, mas o som atrelado à escrita. Por isso que era exatamente. Isso, exatamente. Então, começa-se assim. Mas haviam outros grupos que defendiam outras posições. E aí, em 1911, a gente tem uma determinação legal, né, pela Diretoria-Geral de Instrução Pública da época, que diz que o ensino de leitura e escrita deveria ser ministrado pelo método de palavração, né, e de sentenciação, que era exatamente o quê? O ensino deveria começar pela sentença, depois destacava-se a palavra, na palavra destacava-se... começava-se o ensino de frases, depois destacavam-se palavras, nessas palavras as sílabas, e nas sílabas as letras. Então, era uma marcha, né, diferente, era uma marcha analítica de ensino. E por que houve essa determinação legal, né? Porque para os dirigentes da época, ensinar a leitura pelo método analítico garantia uma veiculação de um ideário republicano. Então, nessas frases, já ia um conteúdo moral que organizava, que ensinava a vida desse cidadão desde pequeno, né? Desde criança. Está falando uma coisa importante, que assim, essas formas de aprender, né, porque existem muitas formas de aprender a ler e escrever, elas, no final, elas são sustentadas numa ideologia vigente na época em que a criança está aprendendo, mais do que numa discussão técnico-científica. A opção técnica, Márcia, ela está muito vinculada a esse ideário, não é? Então, é essa postura, posição ideológica. Então, naquele momento, era importante educar um cidadão com um certo corpo de condutas, uma mentalidade, uma moralidade específica daquela época, né? Quem estuda esse período vai se deparar com essa exigência, com essa postura da educação. A educação tinha que preparar essa criança para ser um determinado tipo de cidadão. Você tem algum exemplo dessas frases, Silvia?
Tem Se eu algum... tenho exemplos? Eu tenho exemplos. Vamos pegar, nós temos, né, nessa época, a publicação de um trabalho de João Cope, que era um educador importante da época, e ele publicou um livro que chamava Leituras Morais, Instrutivas e Morais. Livro de leituras morais e instrutivas, de João Cope, né? E ele tinha várias. Então, por exemplo, olha, deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês, que inclusive está publicado no meu livro. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, veja se conseguem identificar. Esse é um texto de uma lição, né, que chamava-se O Menino Malcriado, tá? E aqui nesse texto, João Cope fala o seguinte, conta uma história, não é, de um menino que não atendia aos pedidos de sua mãe, né? E então, nesse sentido, ele era malcriado e ele foi repreendido pela mãe, não é? Então, aqui nesse texto, já vai mostrando para a criança que tipo de comportamento que ela deve ter, né? É um exemplo, né? Por exemplo, nessa leitura, nesse texto, Márcia, você me pede um exemplo e diz assim, olha, vou colocar aqui para você um pedacinho da história. Um menino bem criado nunca diz, eu quero, disse a mamãe. Obedece à sua mamãe e ao seu papai sem resmungar. Vamos, vai vestir-te e vamos à casa de Dona Chiquinha. Então, já vai mostrando como é que a criança deve se comportar, né? Então, nesse conteúdo, por isso o ensino de leitura pela frase, porque ela vai pautando como esta criança deve se comportar, né? Então, a higienização da roupa, como ela deve sentar, como ela deve se dirigir aos adultos, quando ela deve falar. Então, todo um corpo de condutas, né, que ela já vai aprendendo desde cedo. Agora, Silvia, você quer dizer para nós que, então, a leitura e a escrita têm como pano de fundo uma questão ideológica? Então, não alfabetizar a criança na idade certa é porque existe um jogo de interesse ideológico. Um, por exemplo, voltado para a moral, como esse daqui. Outros voltados para frases bobas, como assim, o bebê baba, porque está preocupado com a letra B. Então, tem que ter bebê e baba, né? E, nesse momento, depois passamos para a questão da identidade. Começa com o nome da criança, não é isso? A letra, as palavras comuns. Então, essa ideologia, no fundo, é que, de uma certa forma, orienta essas questões chamadas pedagógicas de aprender a ler e aprender a escrever? É isso que você está querendo, nos seus estudos, você está demonstrando? Sem dúvida, Neide, é isso mesmo. Como eu tinha te falado, esse terreno de disputas, ele permanece ao longo da história da alfabetização aqui no Brasil, né? E a gente vê exatamente isso, as posições que vão defender determinados modos de alfabetizar sempre estarão pautadas em referenciais ideológicos, né? E eu aproveito para trazer aqui para vocês a experiência freiriana de alfabetização, né? Que diz para nós que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Não há como formarmos cidadãos críticos, né? Pessoas críticas, independentes, autônomas, se nós não trabalharmos a leitura do mundo para depois, então, trabalharmos a leitura da palavra. Nessa história da alfabetização, a gente percebe, né, todo esse jogo de interesses que pautam as políticas públicas, que vão determinando os modos de ensinar. E você disse bem, os textos do bebê baba, a vovó viu o vovô. Então, isso marca também na história da alfabetização, né, justamente um conteúdo ideológico, que é a própria falta de interesse de não formar esta criança com consciência crítica, né? Uma leitura que traga consciência crítica da sua própria realidade, da sua própria vivência.
Fala, Márcia. Eu lembrei do Xerxes joga xadrez, que eu acho para mim uma coisa. Exatamente, né? No mínimo é marcante, né? Uma vez que eu aprendi isso com 7 anos, já tenho 70. Xerxes joga xadrez, para mim, é demais. É que tem uma situação envolvendo o Paulo Freire, hoje, que é muita contradição, né, das pessoas que não dominam. Por exemplo, acho que quando ele fala o mundo na frente da palavra, porque quando eu escrevo o que eu percebo no mundo. Qualquer escrita, qualquer palavra, qualquer texto tem a ver com aquilo que eu estou vendo, ouvindo, e que estou reproduzindo. Perfeito. Para o escrito, a imagem para o escrito. Então, escrever o que eu estou vendo é importante. Por isso que hoje a criança tenta fazer. Mas há uma contradição, achando que o Paulo Freire, ao invés de trazer essa filosofia do ver, escrever, se comunicar, ele está trazendo a criticidade e o que eles chamam de desestruturação, confusão, caos político, né? Quer dizer, e aliás, ele vai fazer 100 anos agora, esse ano é o ano do Paulo Freire, ele faria 100 anos se tivesse vivo. Como você vê isso? Quer dizer, Sim. contradição, não é contradição, é outra palavra, é complementação. Quer dizer, ler o mundo precede, ou seja, vem antes da escrita. Quer dizer, eu preciso ler alguma coisa, eu preciso entender para escrever, ou eu posso escrever aquelas bobagens, o bebê babo, o Xerxes joga xadrez, e isso daria, ou no passado, fazia, por exemplo, Caminho Suave, que ficou 50 anos, não é isso? Caminho Suave, todo mundo conhece, o rabo do macaco é o M, sabe coisa assim? Então, assim, tem umas coisas que o T é um poste, então, a imagem visual traduz a letra, o texto traduz a ideia. Como é isso? Neide, o que o Paulo Freire traz para nós, né, a grande contribuição na minha visão, né, Paulo Freire é grande demais, né, mas um destaque que eu gostaria de apresentar aqui é que Paulo Freire diz o seguinte: o processo de alfabetização precisa ser libertador, né, ele precisa formar a criança, o jovem, o adulto para a autonomia, né? E ler o mundo, por que ler o mundo precede a palavra? Ler o mundo significa pensar sobre a minha existência nesse mundo. Como é a minha existência nesse mundo? E a palavra que eu vou dizer e que depois eu vou escrever, ela é a expressão na linguagem escrita deste processo de reflexão, né? Então, não é que uma coisa necessariamente venha antes, é que quando eu leio o mundo, penso sobre o mundo, eu escrevo, no processo de alfabetização libertador, eu escrevo este mundo, aprimorando a minha consciência crítica sobre a minha própria vivência, né? Então, a contribuição do Paulo Freire para a alfabetização é por aí, na minha opinião. Mas aí você traz um elemento muito dificultador para as escolas, que é diferentes contextos, tá certo? O mundo de quem vive vamos dizer, em Paraisópolis é diferente do mundo de quem vive, mesmo no Morumbi, que é diferente do mundo. Então, como há diferentes culturas e locais, significaria que cada local teria que respeitar o seu contexto e não mais respeitar Perfeito. o externo. Como você vê isso? Perfeito, Neide. Você colocou uma questão muito importantíssima. O professor precisa escutar esse grupo de educandos que ele tem, né? E a vivência de cada localidade. É importante que ele escute, que ele parta deste referencial trazido pelos educandos para desenvolver o conhecimento da linguagem escrita, né? A gente sabe que a linguagem escrita pressupõe uma técnica, porque você precisa entender que letras que eu uso, qual é o som de cada letra, mas esse não é o começo do ensino, né? O ensino, nós vamos chegar na técnica depois, a partir do momento que toda essa escuta, a escuta desse educando que vem de toda a sua vivência, de toda a sua cultura, e qual é a sua palavra, qual é a palavra que ele diz,
é que nós vamos, então, a partir daí, desenvolver a compreensão da linguagem escrita, né, com toda a sua técnica e tudo mais. E essa compreensão ajuda nessa compreensão crítica maior e pensar, a partir disso, a sua intervenção para a transformação da realidade. Talvez eu vou tirar você do giro, mas eu fiquei aqui perguntando, né, porque assim, existe uma ideologia que sustenta aquela forma de ensino do português. Nós estamos cada vez mais tendo uma hipervalorização das escolas bilíngues, né? De alguma forma, como é que isso se articula, né? Existe uma outra ideologia por trás da construção da língua inglesa. Por que a gente acredito que ninguém mais começa com the books on the table, né? Mas ainda existe isso. Como é que você vê para a criança essa possibilidade de um convívio, um ensino de duas ideologias que não necessariamente são semelhantes? Por incrível que pareça, nós estamos terminando o nosso programa. Foi muito rápido hoje, meu Deus. E você tem 1 minuto para suas considerações. Eu vou deixar isso que a Márcia perguntou de aperitivo para o próximo convite nosso. Porque vai fechar agora o nosso programa de hoje, Sílvia. Nós estamos as suas considerações finais. Eu quero dizer para vocês, eu fecho, então, Márcia, vamos deixar essa pergunta para um outro momento, né? Mas porque tem muita coisa a dizer, mas o que eu quero dizer a vocês é que eu gosto muito de conversar com vocês. Acho que essa questão da alfabetização é fundamental no momento histórico que nós estamos vivendo, né? Nós temos uma camada da população bastante grande ainda, que ainda não aprendeu a ler e escrever, e essa é uma marca de cidadania, não é? Para a gente vivenciar a cidadania plena, é preciso que a gente saiba ler e escrever. Então, quem sabe, vamos aproveitar esse ano que comemoramos os 100 anos de nascimento de Paulo Freire para fortalecer essa pauta e defender, né, a leitura e a escrita para todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos. Vamos deixar e agradeço outro demais programa. O convite. Obrigada. Deixar outro programa para alfabetização em língua inglesa. Bilingue. Sim. Já é uma pauta, ensino bilingue. Sim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. As suas considerações finais. Alguma coisa mais? A presença e esperamos contar com você para responder essa pergunta. Até mais. Pode contar. E até a próxima, gente. Obrigada por estar conosco nesse programa e até a próxima.